Olá, eu sou Ana Teresa Bonilha e esse é o canal Vida na Quarentena. Hoje sextou no nosso canal, como a gente já tinha conversado, e eu vou receber uma pessoa muito especial, o Vitor Amatucci, que é meu amigo de longa data e também um expert em todas essas coisas que a gente conversou ontem do mundo virtual, de tecnologia, de soluções. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo bom? Tudo em Obrigado paz. por me receber no seu canal. Tenho visto, tenho acompanhado, inclusive seguido as dicas Que bom. que você passa. Por exemplo, nesse momento é o meu horário de trabalho, graças à dica que você deu. E de manhã é o meu horário de babá. Eu tenho um filho, né, de 10 meses. O Então a Vitor, gente para tem quem não essa sabe, é organização. pai da coisinha mais fofa desse mundo, que é o Vicente, que está com 10 meses, né, Vitor? 10 meses e Oh, zero que sono. delícia. Muito fofo. Não, daria para fazer uma conversa só do Vicente, gente, porque ele é uma criança muito bacana, muito esperta, muito ativa. Hoje a gente vai falar de outra coisa, mas eu gostaria muito de convidá-lo para voltar com a sua esposa, Tatiana, para a gente conversar como é que tem sido a quarentena de vocês. Muito bem. Você topa? Preciso, topo, tá uma correria. Eu tenho filho, a hora que eu acabo de trabalhar, eu desmaio. As pessoas têm falado um pouco sobre isso porque em outros países é muito frequente que as famílias não tenham nenhum tipo de ajuda, né, com as crianças, mas também é muito frequente que a jornada de trabalho seja menor, seja de 4 a 6 horas, né? Então, o que a gente tem vivido é uma situação completamente atípica em que as famílias não têm ajuda, mas as famílias também têm que trabalhar 8 horas, e muitas vezes pai e mãe, né? E a gente ainda deu sorte, assim, porque o Vicente está na creche, então não tem tarefa virtual para ser feita, não requer atenção para fazer lição de casa, essas coisas, né? A galera que tem Perfeito. filho um pouquinho mais velho deve estar sofrendo mais. Exato, eu acho que até a fase intermediária é o grande ponto, porque quando eles são muito mais velhos, fazem com autonomia, acho que aí tem outras questões, né, que a gente... Mas realmente as crianças que são um pouco mais velhas que o Vicente, olha o barulhinho dele, Né? um pouco mais velhas que o Vicente, mas ainda não têm autonomia, de fato são as crianças que estão passando aí por uma demanda maior da presença dos pais ou de outras pessoas, de outros cuidadores, né? E a gente, justamente, esse é um dos assuntos, porque o que tem acontecido é uma tentativa de transposição desse mundo presencial para um mundo virtual. Eu sei que, em parte, já existia né, eu, particularmente, sou uma entusiasta do mundo virtual, de compra online, de conversa com amigos, etc., online, mas usando em paralelo, né, um sistema híbrido com o mundo presencial. E, de repente, a gente foi posto numa situação em que tudo, ou quase tudo, passa a ser virtual ou se tenta fazer com que seja virtual. E as pessoas estão se deparando com aplicativos, com nomes, com possibilidades que elas nunca viram, né? Assim, tirando as pessoas que gostam muito dessa área, que trabalhavam com isso. Então, assim, tenho amigos enlouquecidos com essa história de Zoom, Teams, mesmo vídeo no WhatsApp, muita gente descobriu agora que dava para falar com mais de uma pessoa em vídeo de WhatsApp e coisas desse gênero. E eu sei que você trabalha com isso, com, né, desenvolvendo páginas, por exemplo, e com soluções de e-commerce. E aí também percebi isso, que muitas famílias, além de toda a questão da tecnologia para ensinar os filhos através né, por meio da escola sendo oferecido coisas de tecnologia, então eles terem que usar, eles também estão tendo que se ver com home office lidando com isso e até se a pessoa é dona de um negócio, ela tendo que imediatamente migrar o seu negócio para o mundo virtual, né? E tem tido muita dificuldade em fazer isso, né? Como é que se faz isso? Como é que se cria? Como é que se estabelece? Porque site em inglês, né, é justamente lugar, sítio, né? Como é que se estabelece isso de você criar um site, de você comprar um domínio? Como que as pessoas se organizam para fazer isso? Isso é interessante notar que assim, nada disso é novo, né? Muita gente já podia estar fazendo uso disso, já devia estar fazendo uso disso. E a questão da quarentena, eu não gosto de gente que fala que é uma oportunidade, porque eu me recuso a acreditar que pessoas morrendo seja oportunidade para qualquer um.
Mas, assim, já que estamos nessa situação, é possível que a gente crie uma oportunidade dentro de uma situação ruim como essa. Eu trabalho há 7 anos só com e-learning. Basicamente, é o que eu faço no meu trabalho CLT. E-learning é o ensino à distância. Então, acho que a primeira função, a primeira ideia é entender o que é que a gente precisa. O que é que a gente está precisando? Qual que é o seu negócio? Como que você ganha vida? E o que é que você precisa estar presente de que forma? Nem sempre, e aí eu estou atuando contra mim mesmo, porque eu faço sites e tal como freelancer, mas nem sempre você precisa ter um site. Às vezes ou algo muito complexo. Às vezes você só precisa de um cartão de visita virtual e o atendimento que você vai dar não precisa ser necessariamente dentro de um site. Às vezes não. Às vezes precisa de uma coisa um pouco mais complexa, um atendimento no caso de um psicólogo, um psiquiatra, aí é interessante ter já uma base de dados, um lugar onde a pessoa consiga organizar os seus pacientes, ter as anotações, fazer tudo isso. No caso de uma sala de aula virtual, por exemplo, é legal ter uma ferramenta onde você possa organizar a quantidade de alunos, os alunos poderem levantar a mão virtualmente, sem precisar ficar falando todo mundo ao mesmo tempo, um Sim. sistema que grave essa aula para o professor utilizar depois, ou mesmo para os alunos ou para os pais poderem assistir qual foi o conteúdo, quais são as dúvidas e tudo isso. Então, acho que a primeira ideia é o que é que a gente está precisando? Uhum. Qual que é o negócio? Né? Vou dar um exemplo de um parente que tem uma loja no interior, uma loja pequena, e passou a vida inteira vendendo nessa loja pequena, nunca precisou de um site, até porque é uma cidade pequena e tudo mais, e de repente se viu com a loja fechada, e aí sim, aí é uma necessidade, precisa ter um pequeno e-commerce para resolver esse problema. Tratando-se de um parente interior, obviamente, que eu fiz E sem aí cobrar nada. precisa contratar um serviço especializado. Assim, ou não, Isso, ou você acha que, por exemplo, para quem tem um pequeno negócio, a pessoa dá conta de fazer sozinho? Não, né? É uma coisa mais técnica, ou daria? é mais É mais técnico, e no caso dele especificamente, perderia muito dinheiro se você se registrasse numa loja que existe. Existem algumas lojas que fazem isso. A Ah, Magazine Luiza abriu, por exemplo, agora um sisteminha para você se inscrever seu negócio lá, poder ter uma lojinha virtual sem ter muito trabalho. olha. Então, isso é legal, mas tem uma taxa, né? E aí você perde, quando a gente fala de transação online, principalmente quem paga, quem recebe o pagamento online, tem que lembrar que precisa ter um intermediador de pagamento, que já tenha um antifraude ou um intermediador de pagamento mais um antifraude. Tudo isso, na linguagem padrão de vendas, come margem, né? Tá. Vai pegando uma porcentagem da sua venda. Então, ou você sobe o preço ou você lucra menos. Então, e no caso dependendo do negócio, isso complica. Aí, se você se associa com uma loja como a Magazine Luiza, pode ser que você não te reste muita margem para você ter. Você teria que Uhum. subir muito, aí você começa a concorrer com outras que são maiores e aí não vale a pena. Então, em alguns casos, existem alguns serviços que fazem isso. Se eu não me engano, a Polishop tem um serviço, mas é com os próprios produtos. Você não cadastra produto seu. Você pode ser um revendedor Polishop, isso é uma ideia também. É provável, até porque eles já estão nessa coisa híbrida já há um tempo, né? Eles têm uma parte de internet muito forte, né? A Polishop. É, exatamente. E aí tem casos em que você precisa ter um site mesmo. Então, eu acho que assim, a primeira coisa antes de sair correndo é assim, o que eu preciso? E aí, dentro do que eu preciso, conversar com um profissional que seja de razoável para bom, para que essa pessoa que seja da sua confiança, né, que não queira ganhar dinheiro em cima de você, que te explique, olha, você vai precisar disso ou não, isso aqui você não precisa, faz desse jeito que é mais fácil. Muitas vezes
vou te dar um exemplo. A pessoa pode querer te vender um site que tem um servidor muito gigante para você poder fazer uma transmissão um por um e essa transmissão ser completamente fechada, lacrada, sem a menor chance, etc. Isso custa muito caro. Você pode usar o que a gente está usando agora, por exemplo, um aplicativo e colocar esse aplicativo dentro do site. Entendeu? Então, se você tiver um profissional que tenha alguma experiência e que seja honesto, que esteja a fim de te ajudar mesmo, ele vai te cobrar, mas ele vai te dar soluções que sejam adequadas para o seu problema. A Eu acho curto que isso é o prazo principal. talvez seja um dinheiro maior, mas a longo prazo a margem é maior também de lucro, porque é a solução mais funcional e com menos recurso financeiro, né? Assim, a médio e longo prazo. É E isso, é isso. Mas é isso. Se interessante, você então. precisar de médio e longo prazo, no caso do exemplo que eu dei do meu parente, não vai precisar, entendeu? Ele vai acabar a quarentena e volta para vender a lojinha dele numa cidadezinha pequena do interior, onde todo mundo se conhece, não tem por que ele fazer online. Tá. Então, também tem que fazer esse tipo de avaliação. Às vezes não precisa. Tem necessidades diferentes, e a gente tem que compreender isso, né? Então, tem necessidades como essa, que são temporárias para a quarentena mesmo. Tem negócios que talvez, como você falou, né, é muito duro falar, né, em oportunidades, mas talvez falar em transformações que o próprio processo de quarentena esteja impondo e que novas formas de relação de produção vão se estabelecendo em alguns contextos, né? Certamente, talvez nessa cidade, nesse contexto que você falou, não faz sentido, mas para outros possam fazer. Tem também algumas coisas que são serviços e talvez não possam ser oferecidos, por exemplo, num sistema como esse da Magazine Luiza, que é isso que você estava falando antes, da psicóloga, da psiquiatra, né, de outras possibilidades. É claro que tem uns que não tem muito prazer, né, gente? Dentista, por exemplo. Agora, essas profissões, elas vão ter que ter um sistema mais robusto e que ainda não é oferecido pelas lojas, né? O que você, ou não? Você vê. Não, eu acho que é por isso, é por aí mesmo. Se você parar para pensar, a gente teve uma grande revolução no mundo que pouca gente percebeu com o nascimento do iPhone, que foi a localização em tempo real. Essa foi uma das principais inovações que Steve Jobs trouxe e que revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo porque a partir disso foi possível Uber, foi possível BlaBlaCar, foi possível uma série de serviços, iFood, Google Maps, Waze, Waze, né, que a gente usa tanto em São Paulo. uma série de serviços que até então não existiam. E, por exemplo, eu me lembro que não existia, passou a existir há muito pouco tempo a questão de uma consulta, entre aspas, médica via chat online ou via Sim. vídeo online. E muitas vezes as consultas, por exemplo, o meu filho, quando nasceu, logo no comecinho, ele troca de pele, eu e minha companheira, pai de primeira viagem, viu ele descascando, falou, meu Deus, ele está com alguma alergia, o que a gente faz, etc. E aí o meu plano de saúde tinha uma dessas, um número de X de atendimento online. A gente fez a chamada online e não funcionou. Aí depois a gente teve que veio uma profissional aqui em casa, alergista e tal, olhou e falou pra gente, Não é tá nada. tudo bem, isso aí não é nada e tal. Foi mais uma consulta quase psicológica do que médica, assim, no sentido da palavra, Sim, sabe? é o acompanhamento, e que muitas vezes é isso, né? A pessoa leiga naquela área e obviamente muito mobilizada, né? No caso de vocês, por um bebê que estava chegando, mas hoje em dia, por exemplo, muita gente mobilizada com sintomas de gripe e com medo de ter Covid, etc. Tenho visto que a telemedicina, talvez isso realmente seja uma transformação, porque faz mais sentido para, em alguns momentos, que isso seja efetivo e funcione e tire essas pessoas de ambientes em que, de fato, elas possam se infectar com outra coisa, né? Então, e não só no contexto da epidemia. Essa é uma transformação possível, né?
estava conversando com os meus colegas de trabalho, de onde eu trabalho como CLT, e a gente estava, eu falei assim, e aí, mudou alguma coisa? Eu falei, não, o trabalho que eu faço aqui em casa, o trabalho que eu faço no escritório é o mesmo, assim, que mudou no meu caso foi a falta da creche. Mas o trabalho que é desenvolvido no dia a dia, assim, eu posso fazer em qualquer lugar, eu não preciso estar presente. A única coisa que me faria estar presente seriam reuniões presenciais, ainda assim, porque é um público um pouco mais analógico, entende? Que não faz ideia, que agora está se tornando. Então, a minha esperança é que no pós-quarentena alguém fale, olha, sigam aí, porque não há motivo para vir. Claro que às vezes uma reunião uma vez por semana, talvez, mas assim... Muitos trabalhos, eu vejo assim, que nas empresas que são transnacionais, etc., já em algumas categorias já existia, assim, vamos dizer, como é que fala isso? Que não é home office, mas é assim, as pessoas já tinham que se conectar entre muitos países e faziam reuniões virtuais com uma certa frequência, mas ainda era muito difícil, até para a posição de chefia e de liderança, conceber determinados escritórios que são locais trabalharem também nessa perspectiva. Então, eu via que alguns faziam isso assim como uma possibilidade em alguns dias, algo assim muito, vamos dizer assim, uma amostra grátis de home office. É claro que existem profissões em que isso é impossível. Por exemplo, agora iniciando um novo processo de construção de ferramentas cerebrais também, porque você sabe que quando inventaram o cinema, logo nas primeiras exibições, a hora que passava o trem, as pessoas gritavam, porque o nosso cérebro não estava pronto, né? Não tinha sido desde pequeno ensinado a lidar com aquela possibilidade ali, né? Como hoje o nosso processamento auditivo ainda estranha quando a voz fica metalizada, né? E até a gente tem algumas dificuldades com o tempo de fala, quando a conexão não está tão bacana, etc. A gente está acostumado com outra sensação de turno de fala, né? Mas isso, de fato, pode ir mudando na perspectiva, no sentido de que a gente vai tendo como necessidade. O ser humano é extremamente plástico. É claro que, dados os processos de formação, porque a gente começa, né, sem falar, né? Então, a gente vai adquirindo uma série de possibilidades até adquirir essa. E eu também tenho certeza de que as coisas melhorem do ponto de vista tecnológico também, né? Traz uma certa educação também, né? Se você for parar para pensar, a gente quando conversa, um atropela o outro, etc. Então, a coisa do virtual, você se obriga a, não, peraí, deixa a pessoa terminar de falar, porque senão vai ficar confuso, ninguém vai entender e tal. Eu acho isso... eu acho que tem uma série de questões, assim, muitos dos trabalhos terceirizam alguma atividade da empresa e acha normal terceirizar, mas acha absurdo a ideia de home office, que me parece surreal, porque é o seu funcionário trabalhando fora do seu escritório. Sim, e sendo controlado pela entrega, né? Se ele está entregando, né? Exatamente, a não ser que seja um telemarketing, mas mesmo o telemarketing tem 500 empresas que terceirizam telemarketing e a empresa terceirizada de telemarketing coloca o funcionário para atender telefone na casa dele. Ou seja, tem muita profissão que já podia estar em home office, facilitando a vida de muita gente, porque isso diminuiria a questão do deslocamento, a questão diminuiria até a poluição, né? Alguns impactos ambientais que nós temos. Agora, tem um desafio, como eu estou com esse canal bem focado na quarentena, eu tenho tido alguns feedbacks. E né, nem sempre eles escrevem ali, mas depois me procuram e me mandam. E uma das questões que tem aparecido é uma dificuldade de organizar o tempo, a gente já conversou sobre rotina, mas também porque a própria demanda do trabalho chega em momentos nem sempre oportunos e a pessoa também não consegue dar esse limite. Então, algumas pessoas têm relatado um aumento na quantidade de serviço, ou porque, de fato, o momento exige essa transposição, então está todo mundo correndo atrás, ou porque não está conseguindo dar parada, seja por uma solicitação
do chefe, vamos chamar, né, da liderança, ou seja porque ele mesmo não está dando conta de ter esse momento de parada, né? Interessante isso também. E temos ferramentas que ajudam nisso, ajudam muito nisso. A gente tem o Asana, o Trello, o Pódio, estou falando das gratuitas, tem outras que são mais caras. Essas são gratuitas até um número X de funcionários, 5, algumas 15, Olha que outras legal. 10. E aí você consegue ter um workflow online. Então você consegue colocar, são ferramentas que foram originalmente criadas para gerenciar projetos, né? Mas que podem ser feitas de forma perfeitamente normal para organizar a sua vida no seu trabalho, organizar suas entregas. No meu trabalho, a nossa equipe, os pares, né? Eu e os meus pares, a gente já usa esse tipo de ferramenta justamente porque uma demanda depende do outro. Então, um tem que fazer a imagem, o outro tem que fazer o texto, o outro tem que fazer a newsletter, e aí o outro tem que saber quando foi divulgado, o outro tem que saber quando que sobe o curso no ar. Então, e aí você consegue organizar isso com o Google Agenda, e o Google já te avisa, olha, seu prazo para entrega é tal dia, tal hora. Olha que No legal caso do, isso. no caso do Asana, tem inclusive um cronômetro, que é ótimo para quem faz freela, para quem faz trabalho freelance, coloca por hora. Você coloca um cronômetrozinho para a tarefa. Ó, comecei tal tarefa. E aí você coloca o cronômetro, e aí terminou a tarefa, você para o cronômetro e o Asana vai somando o número de horas que você gastou naquela tarefa. Então, você consegue organizar isso por diversos tipos de projetos, diversas camadas e por equipes também. Então, dá para usar de forma gratuita para organizar a si mesmo e dá para falar para a liderança adquirir para organizar toda a equipe. Isso seria interessantíssimo, talvez até para depois, né? Para continuidade, porque muita gente tem dificuldade de se organizar no seu dia a dia, né? Mas agora seria de fato muito funcional, justamente por conta dessas demandas que têm aparecido, que as pessoas têm comentado. Muita gente tem dito assim e é interessante porque outros países entraram em quarentena antes da gente, né? Só que são países que têm uma realidade de trabalho muito diferente da nossa. Então, chegam memes, né? Chegaram, antes de chegar toda a situação mais trágica que está impactando a gente agora, a primeira onda foi a informação da China, depois meme da Itália e tal. E muitos desses memes eram de assim, não tenho o que fazer na quarentena, aquilo que estava brincando no começo, vou fazer tricô na bolacha de água e sal. E o relato do brasileiro na quarentena é muito diferente desse. É um relato de desespero, é um relato de trabalhar absurdamente mais. Em parte, claro, pela situação das escolas, mas isso já se apresentava nesses outros países, mas em parte, sem dúvida, porque a nossa jornada de trabalho é maior e porque a gente talvez estivesse mais desconectado desse mundo virtual na produção, né? Então, também as empresas estão aprendendo agora como gerenciar os seus funcionários, os seus colaboradores em casa, né? Então, essas dicas são interessantes. Quais são os nomes mesmo? Eu falei de 3, mas tem mais, tá? Os que eu lembro agora que eu deixei anotado são esses 3. O Asana, Isso é Trello, preparação, gente. Isso que eu preciso aprender para fazer meus vídeos. o Asana é um símbolozinho roxo, bonitinho. Trello, eu não lembro a cor, e o Pódio é azul. Tá. Esses 3 são de graça até um número X de membros. O Asana acho que são 5, o Trello, se eu não me engano, são 10. Eu não sei de cabeça, mas de 5 a 15 você encontra gratuitos. Mais que isso você precisa pagar. O Isso. Asana deixa você nas anotações das tarefas, você organiza, preciso fazer tal coisa até tal dia, dá para você pôr qual é a urgência dessa tarefa, o colaborador que está fazendo junto essa tarefa consegue deixar anotações ali, consegue deixar inclusive print do que está fazendo, ou uma imagem, anexar um documento, tudo isso dentro da ferramenta. E aí tem extensão para o Google Chrome, para o Firefox. Então dá para você brincar tranquilamente com isso. Tem extensão, tem aplicativo tanto para o iPhone quanto para os celulares Android. Então é uma ferramenta que assim dá um
trabalho para você entender ela. Então, quem nunca usou, nunca viu, vai perder um tempo aprendendo, mas vale a pena, porque assim, mudou minha vida. Assim, o dia que eu descobri a ferramenta, que eu comecei a usar, nossa, mudou minha vida. Porque aí eu Você passei a sabe organizar que melhor, você até a falou, cobrar, você, desculpe, só até a cobrar melhor os sites que eu faço, os desenvolvimentos que eu faço, porque eu comecei a marcar quanto tempo eu faço de horas para fazer um projeto determinado. E aí, quando me pedem um outro projeto, eu consigo olhar e fazer, esse projeto eu levei tantas horas, então eu vou cobrar tanto. Então, dá para organizar bacana a vida. isso é muito importante, porque a gente se perde muito no tempo na quarentena. Então, falando especificamente desse momento, em que depois a gente vai ter um outro vídeo para falar dos marcadores cronológicos, e são marcadores naturais, como a melatonina, e a própria exposição ao sol, né, a vitamina D, e tem uma série de outras questões também que estão perpassando a questão do coronavírus, mas a gente perde muito a noção do tempo quando a gente está numa situação de confinamento. Então, a gente também está perdendo a noção até do que é que dá trabalho e não dá trabalho, né? Mas tem uma outra coisa que eu ia comentar disso que você estava falando. Primeiro, só para dar uma descontraída, né, que eu te interrompi algumas vezes, e você tinha dito, a gente vai aprendendo essa etiqueta, né? Quando a gente fala em alemão, você só consegue muitas vezes compreender a frase no final, porque o verbo está no final. Então, o brasileiro tem uma mania mais frequente de interromper, porque muitas vezes a gente põe o verbo no começo, você já entendeu o contexto, um já interrompe o outro, e vai seguindo, né? E de fato a gente está aprendendo com novas possibilidades, novas etiquetas que o mundo virtual traz, né? Mas voltando ainda na questão da organização da quarentena, e a gente tem percebido que as pessoas estão com um certo cansaço, né? Elas estão tendo que aprender muitas coisas. Então, tem gente que está aprendendo a cozinhar, porque a gente vem de uma herança escravista, então a classe média sempre pôde contar com uma pessoa ajudando nas tarefas domésticas, né, em casa, e também isso fez com que as pessoas trabalhassem muitas mais horas fora, então é todo um sistema, né? Estão aprendendo a lidar com as crianças full time, que não é fácil, e tem a questão do homeschooling, que por mais que as escolas façam, em determinada faixa etária, como a gente falou no começo, a assistência de um adulto é fundamental, e também lidar com todos esses aplicativos. Mas você disse uma coisa importante, a partir do momento que você aprende, então você pegar um deles, né, e aprender, você consegue tirar uma série de coisas da sua consciência, da sua memória de trabalho, para que você tenha espaço mental, literalmente, para lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, você passa esse gerenciamento para um aplicativo, e isso não precisa estar na sua cabeça, né? É como se fosse a penseira do Dumbledore, mas não para memórias, mas para organização, né? Você tira ali, coloca na penseira e aquilo está ali funcionando por você. Não é isso? É o que as pessoas passaram a ter com o celular e decorar número de telefone. É verdade. Antigamente era uma ofensa você namorar alguém e não saber o número de telefone da sua namorada. Eu sou casado e não sei, eu não tenho a menor ideia. Se perguntar qual é o número do celular da sua companheira, eu não sei, eu não tenho ideia. Assim, eu não sei nem qual é o meu número de trabalho, do número do celular do meu trabalho, que eu uso um chip do meu trabalho. Eu não sei, eu preciso olhar e mandar. E a mesma coisa, para mim, funcionou com a coisa do eu uso a então, para mim, o Asana mudou isso, assim, uma cultura nesse sentido, assim, de qual é o prazo? Meu, não sei. Eu sei que ainda tá tranquilo, porque eu ainda não recebi o aviso de que falta pouco tempo. Então, eu sei que tem o prazo. Exato, exato. Você não precisa ficar também gerenciando isso, ou seja, você libera espaço, porque a gente também, isso é interessante falar, né? Não vou entrar em termos técnicos da neuropsicologia, mas a gente também tem um limite do número de variáveis que a gente consegue simultaneamente lidar, né? A memória RAM da gente, né? Isso. Gente que nem eu pode falar que é a memória RAM e o disco rígido. E hoje, né, vocês estão percebendo que o nosso vídeo durou um pouco mais, e a ideia era essa mesma, né, do sextou, que é um tempo que a gente tem
maior aí para conversar, bater papo com outras pessoas. Essa é uma proposta que eu tenho para vocês também em relação à quarentena. Utilizem a sexta, sábado e domingo como vocês faziam fora da quarentena. Então, com muito contato social, com papos descontraídos, para se aprimorar em algumas coisas, como vocês fariam antes, cursos. Tentem manter essa rotina, esse cronológico de vocês bem ativado, porque isso vai fazer diferença para o organismo e principalmente para a saúde mental. Você gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal que está assistindo? Não, só muita paz, muita calma, e a rotina é a essência da sanidade mental nesse momento. É verdade, é verdade. Rotina é organizadora. Muita gente, na década de 70, entendia a rotina como algo militarizado, como algo autoritário, como uma coisa ruim. E, na verdade, não é. O que é ruim é quando alguém te impõe uma rotina, né? E uma rotina de opressão. Isso é ruim. Mas a rotina em si ela é libertadora, porque ela te ajuda a organizar a tua vida para conseguir atingir as suas metas. Pessoal, é isso por hoje. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, seja uma parte dele ou seja ele inteiro, por favor, eu peço que compartilhe e curta, para que ele também possa aparecer para mais gente. A última dica é que parece que no Netflix vai ter Casa de Papel de novo, né? Última temporada. Então, essa fica a dica aí para o final de semana. Tá bom? Tchau. Tchau.